Quem quer consegue por quê? Porque quem quer busca uma estratégia. Só querer não é suficiente. Porque a Entendi. maioria das pessoas querem, mas não querem o suficiente para buscar uma estratégia, para buscar fazer aquilo acontecer. Tem que ter o querer com a estratégia. Porque, na verdade, o que vai fazer uma pessoa parar de beber, o que vai fazer também você ajudar ele, não é só a força de vontade. Muitas vezes vai ser prioridades. Você vai entender, colocar como prioridade uma estratégia que vai levar ele a querer parar de beber. E aí você vai tomar escolhas que vão levando a esse resultado. Por exemplo, alguma das escolhas é você estar aqui tirando uma dúvida, né? É você assistir os vídeos, é você aprender. Daí você vai tendo escolhas. Por quê? Porque aquilo para você virou uma prioridade, virou uma coisa importante. E aquilo que é importante, você se prepara. Eu vejo que eu não consigo lidar com isso. Ok, isso é uma coisa que se aprende. Bom dia, Mayara. Bom dia! Que Tudo bom que bem? eu consegui. Que Tudo legal. bem. De onde é que você é, Mayara? Eu sou de Paulista. É uma cidade do lado de Olinda, Pernambuco. É? Interessante. Isso. E você Tá me dando para me acompanha? ouvir direitinho? Eu estou vendo bem. E você me acompanha há quanto tempo, Mayara? Menos de 24 horas. É mesmo? É. E o que fez você querer me acompanhar e querer participar aqui do... Olha, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, mas eu acho que foi uma resposta divina, vamos dizer assim. Porque eu tenho um companheiro que ele tem problema com álcool e ontem foi o dia assim que eu ia desistir, sabe? É, aí depois eu fiquei pesquisando coisas assim no Instagram, e aí o seu Instagram, o seu vídeo veio pra mim. E aí eu comecei a ver que eu tava fazendo tudo errado, sabe? Inclusive até vídeos sobre essa questão de afastamento que não resolve. E aí eu fiquei muito interessada assim, em tudo isso. E aí descobri também sobre as lives e quis participar. Que legal. E qual que é a sua pergunta? O que você gostaria de perguntar? Eu queria saber primeiro esse tipo de alcoolismo, esse problema que ele tem, porque eu acho um pouco diferente dos outros. Quando ele trabalhava durante os finais de semana, ele não bebia tanto. É como se assim ele conseguisse se controlar por alguns períodos, mas quando ele começa a beber, aí ele não para mais. Ele fica por horas, ele não se alimenta, ele não consegue parar. Mesmo se ele chegar a vomitar, ele não para. E ele tem muita dificuldade de admitir isso. Ele admitiu depois do episódio que aconteceu nesse último domingo. Mas ele tinha muita dificuldade de admitir por não ser uma coisa cotidiana, né? A gente acha assim, que o alcoólatra é aquele que vai beber todos os dias, né? Uhum. E a sua pergunta é? Eu queria saber que tipo de alcoolismo é esse que ele tem, sabe? Que ele só bebe. Eu até um tempo atrás eu achava que ele mentia pra mim, sabe? Depois que a gente casou, que eu percebi que realmente não é uma coisa que ele tá mentindo assim, ah, eu vou mudar, eu vou parar. É uma coisa que ele não consegue controlar mesmo. Uhum. Mas o que faz você pensar que talvez não vá ser um alcoolismo? O- Assim, o que faz você pensar que é diferente dos outros? O que Porque faz você pensar que é diferente? ele não bebe todos os dias, ele consegue ter um controle maior, assim, ele fica alguns períodos de tempo sem fazer isso, mas aí quando ele começa o primeiro copo, ele não vai parar mais. Que interessante, Mayara. Sabe por quê? Parece uma coisa meio... Muito, porque, assim, a tua pergunta, eu respondi ela na semana passada numa live completa, num podcast Acre. Foi exatamente sobre isso. O alcoolismo que ninguém vê. Lá eu dou uma resposta bem Isso. completa sobre esse tipo de alcoolismo. E olha, é o mais comum, sabia? Na Eu não verdade, sei se tem alguma relação, porque o meu sogro, o meu cunhado, assim, já é uma coisa da família. Todos eles têm esse problema, sabe? E meu sogro só conseguiu parar depois que ele sofreu um acidente, perdeu, enfim, gravíssimo, e aí foi que ele conseguiu parar. E às vezes eu acho que o meu marido, de certa forma, mesmo que seja inconsciente, ele não consegue parar, porque talvez ele ache que alcoolismo é aquela fase ali. E a dele tá tranquila, sabe? Enquanto não acontecer alguma coisa grave,
um acidente, pronto. Agora ele tá mal, ele tá reconhecendo, porque isso afetou o trabalho. Antes ele era funcionário de outra pessoa. E agora que ele abriu a empresa dele, é como se ele sentisse uma autonomia, sabe? E aí agora ele piorou de vez. Assim, ele não passa mais um fim de semana, uma vez no fim de semana, e agora é o fim de semana Olha, inteiro. Então, quando é ele o não tipo, conseguiu ir trabalhar, Mayara, foi esse é que o ele tipo tomou mais uma comum. consciência, sabe? Esse é o tipo mais comum de alcoolismo. Que a pessoa, porque tem aquele estereótipo, né, do alcoólatra, aquela pessoa que bebe todo dia e que ele está quase na sarjeta, assim, né? Mas tem que pensar que primeiro as pessoas não começam assim, em geral. É mais raro começar assim. Em geral começa e vai piorando com o tempo. E a maior parte do tempo a pessoa vai ficar com um alcoolismo. Tem gente que chama de alcoolismo funcional, outros chamam de alcoolismo de alto funcionamento. Cientificamente não tem diferença esse nome, né? Eu até fiz um podcast sobre isso para ser didático, usando esses termos, né? Só que é um alcoolismo, alcoolismo. Ele é assim. A pessoa, por boa parte do tempo, e ele tem essa característica também de ser intermitente, que a pessoa consegue controlar, às vezes até consegue controlar uns dias, mas outros não, e a tendência é ir piorando. E também outra característica muito comum é a pessoa demorar para admitir. E por Isso quê? é o que eu Porque passei muito tempo com isso. se deixar isso normal, vamos dizer assim, se deixar a história se encarregar. Só que se pensar a pessoa fora de contexto, né? Mas, por exemplo, eu ensino aqui familiares, né, pessoas como você, a como se relacionar com a pessoa que tem alcoolismo para que ela queira parar de beber e pare de beber, de fato. Porque quem quer de verdade até para. Né? Tem gente que fala, eu quero parar de beber. Isso não é querer. Querer é você fazer. Né? Quem quer mesmo faz. Então, através do relacionamento com uma pessoa próxima, isso cria, isso desperta no alcoolista o interesse em parar de beber. Porque você pode ver, tem elementos externos que criam isso na natureza, vamos dizer assim, né? Se não fosse um familiar, o que poderia influenciar nisso? O pai dele teve uma coisa muito grave. Ele começou a olhar mais ou menos quando teve alguma coisa no emprego. Então, são alguns... E esses ingredientes não estão no controle, né? São até ficar esperando um milagre ou uma tragédia, ficar esperando isso, né? O que eu ensino aqui, eu ensino os familiares sobre como utilizar estratégias dentro do relacionamento para criar um impacto no alcoolista, um impacto de mudança, né? Não é um impacto assim de força, não é força, é jeito, né? Que no dia a dia, pela forma com a qual se relaciona com o alcoolista, crie nele interesse e comprometimento em parar de beber. Eu sei Entendi. que eu fui bem amplo, né? É que você chegou ontem. Mas eu tô conseguindo entender, eu vi bastante coisa, assim, eu tô conseguindo entender. E eu já percebi que eu estava usando as estratégias erradas, vamos dizer assim. A minha preocupação é só com relação aos primeiros passos, sabe? Porque eu vejo que ele teria que ter uma mudança de vida geral, porque é como se fizesse parte da cultura dele, principalmente da cultura daqui também, da minha região. Então, ele não quer abrir mão na cabeça dele não vai ser só abrir mão da bebida. Tem outras coisas, tem amizades, tem lugares. Eu penso assim, eu não sei se é o certo, mas eu penso assim, se você tem esse problema, vai ter determinados lugares que você vai precisar evitar. E Total. ele não quer precisar abrir Não, mão dessas legal. coisas, sabe? Que legal que você... De onde você tirou essa ideia? Uma boa ideia. É uma ideia boa. Mas de onde você tirou isso? Você Ai, eu não sei, eu está acho que pensando? eu penso tanto, minha cabeça Não, mas é tá verdade o que bem. você está dizendo. Só que sabe qual é o negócio? Esse é o telhado. Ele mudar os amigos, ele mudar os hábitos, é o telhado. Através do seu relacionamento, você vai construir a base sólida. E a partir disso, aí quando você cria interesse nele em mudar, isso parte dele, de querer se afastar dos amigos. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, de uma coisa que é errada nesse sentido. Uma coisa errada seria, por exemplo, você falar, olha, você tem que evitar pessoas, você tem que evitar lugares, você tem que mudar o seu estilo de vida. Se ele não está interessado em parar de beber, ele vai ouvir isso como, olha, ela quer me controlar, ela não me entende. Como assim? Eu não quero parar de beber.
talvez até diga coisas, até falaram ontem na live, né, que repetem muito. Você me conheceu assim? E começa a vir esse papo, né? Mas isso é um sinal de que você está indo pelo telhado. Tem que ir pela base. Eu te contar uma história de uma aluna minha, que ela começou, o esposo dela, ele trabalha num lugar, ele é chefe até, onde bebe muito. Os amigos todos bebem muito. Isso é bem comum, né? A pessoa vai bebendo, alguns bebem sozinhos, mas muitos bebem com amigos e vão se envolvendo num estilo de vida assim, né? E aí, inclusive, a família dele bebe muito. E falava para ele de tarde que queria internar, porque ele estava mal, e à noite ia tomar vinho com ele. E ela estava apavorada, pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar? Tem que lidar com ele, tem que lidar com os amigos, tem que lidar com a família. E aí tem um lema, eu tenho um lema que eu repito para minhas alunas, que é o seguinte, você tem que focar no que você tem controle. E ela foi fazendo o quê? Ela foi focando no que ela tinha controle, nas coisas que ela tinha, o contato que ela tinha com ele. E a partir das mudanças dela, ela contou até essa semana que ela estava apavorada, assim, que foi a primeira vez que ele disse não para um passeio final de semana com a família. Foi a primeira vez que ele jogou fora as bebidas que ele tinha no trabalho. Já pensou? Ele tinha bebida no trabalho. Tipo, era normal demais. E ele disse que a cultura lá era... Ele falava assim, olha, de acordo com a minha cultura, minha nacionalidade, que ele é de outro país, né? Beber é normal. Eu não sou dessa nacionalidade se eu não bebo. Então, como é que eu vou parar de beber? Ele dizia isso no começo. Mas olha só, isso não faz diferença. Porque é normal. Porque isso faz parte da resistência do alcoolismo. Ele falar essas coisas. Ele no começo não querer mudar. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com alcoolistas resistentes a parar de beber, talvez você vai ver em algum momento a minha história, eu acho que é legal porque é didático. A minha história é um pouco didática nesse sentido. E quando eu comecei com essa ideia tua. Eu entendi que as pessoas, para parar de beber, precisavam mudar os hábitos. E eu comecei a tentar ajudar eles a mudarem os hábitos. E o que acontecia? Eu era rechaçado. Eles riam de mim, não queriam, não estavam nem aí para o que eu estava falando. E eu não entendi o porquê que aquilo acontecia, eu começava a ficar muito frustrado com aquilo. Porque até eu entender que era a minha estratégia que estava errada. Eu estava oferecendo uma mudança antes de despertar e me preocupar com o interesse deles na mudança. E aí, a partir do momento que eu comecei a focar em me relacionar com eles, né, de uma forma que mexesse no interesse deles em mudar, o comprometimento em fazer o que é necessário para ficar sem beber, ele nasce naturalmente. Agora voltou. Então, o que eu te diria? Para você focar no que você tem controle e pensar no seu próximo passo, fazer a sua parte. Minha parte é isso, tá? Qual que é a minha parte? Minha parte é essa, tá? Isso eu faço. Tá. E aí você vai lidando no dia a dia, focando na sua parte. O resultado tem a ver com ele se afastar dos amigos. O resultado tem a ver com ele se afastar dos hábitos que levam ele a beber. Né? Que daí ele próprio vai criar um sistema de prevenção de recaídas, né? Vai aprender sobre gatilhos, né? E vai... Eu percebi que eu Porque o estava... obstáculo do alcoolismo maior mesmo é querer parar de beber, né? No momento que desperta esse interesse, esse comprometimento, o resto vai. Precisa de ajuda, busca. Eu tenho uma aluna minha que o esposo dela tinha um alcoolismo muito grave e ele depois que ela mudou com ele ficou tão comprometido em parar de beber que ele próprio se internou. Ele foi, buscou e se internou sozinho, porque ele precisava. Aí ele se internou, conseguiu ficar sóbrio assim e ficou sóbrio desde então. Isso foi no início, foi na metade do ano passado. Está até agora. Porque essa é a parte que você entra, né? Você não precisa se desesperar e ficar batendo de frente com certas coisas. Entendeu? Eu acho que esse era o maior comportamento que eu tinha, sabe? E como eu tô lidando com essa situação sozinha, eu não sabia o que eu poderia fazer, sabe? E foi todo um caminho para eu entender a situação. Eu achava que era mentira, eu achava que era porque queria. Eu achava que, quando, assim, sabe quando a pessoa tá com a conversa, eu vou mudar e não muda. Então eu achava que era alguma coisa a ver com o caráter. Até eu presenciar situações que eu tive certeza que não tem a ver com isso. E realmente é uma tentativa frustrada. Agora, eu vejo que em diversos momentos ele se engana, sabe?
Então, eu tentei tomar essa posição de eu não vou permitir que isso aconteça com ele. Porque eu de fora já consigo ver qual é o limite. Então, eu sempre estava cortando, cortando, cortando. E aí, como ele nunca chegava no nível final, assim, de ficar como ele ficou nos últimos dias, ele não achava que ele estava com problema. Porque eu estava sempre pedindo aquilo. E aí, depois Uhum. que eu não fiz mais isso e que ele viu, ele tomou essa consciência, sabe? Mas, assim, nesse momento, assim, falando por hoje, assim, eu acho que o meu principal objetivo é em relação a mim, sabe? Como que eu vou lidar com isso? Porque eu tô, tá atrapalhando tanto a vida dele quanto a minha também, né? A minha afeta de estudar, minha afeta de conquistar minhas coisas, do meu trabalho. Então, é uma coisa que eu preciso também, como se fosse aceitar esses cair e levantar, sabe? Aceitar o quê? A gente tem uma expressão, eu e ele fala isso, assim, eita, eu caí de novo. Eu caí, eu estava indo tão bem, caí. Então a gente fala essa expressão, assim, cair e levantar, sabe? Cair como se fosse em relação aos momentos de da bebida. E aí levantar é o período que ele consegue ficar bem. Cerca de semanas. Antigamente ele conseguia ficar meses, mas agora tá mais difícil, sabe? Eu não consegui ouvir direito. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, agora sim. Pronto. Desculpa, porque eu botei o fone. Eu estava dizendo que a gente tem uma mania de falar é, cair e levantar. A gente tem essa expressão. E cair é como se fossem os momentos que ele fica bebendo, que ele é como se fosse crises assim. Ele fica caindo e levantando. E aí passa um período sem beber. Só que Uhum. aí eu fico ótima. Aí eu penso que dessa vez não vai acontecer. Só que aí vem a queda. E aí eu me frustro de novo. E cada vez que isso está acontecendo, eu vou ficando com menos esperança, sabe? E Uhum. cada vez eu venho notando que vai ficando mais grave. Não é como era há um período atrás, há uns anos atrás. Vai piorando, sabe? Uhum. Entendi. Mas assim, quando ele levanta, além de não beber, você vê sinais de comprometimento dele para ficar sóbrio? Durante alguns dias, sim, assim, principalmente nos finais de semana. Apesar que eu vejo que ele fica meio aborrecido, ele fica com dor de cabeça, mas não dura muito tempo. Porque toda vez ele coloca na cabeça dele que ele vai conseguir. Quando passa assim um mês, ele faz, não, eu vou tomar só uma cerveja, só um copo, sabe? Ele acha que ele Tem- vai conseguir ter o controle daquilo. É onde ele peca, é onde ele erra, que ele acha que ele vai conseguir dominar. Você está falando que tem tido recaídas, as recaídas são cada vez piores, e aí vai Isso, tirando a esperança. isso. É que assim como o alcoolismo tem uma estratégia para enganar ele, vamos dizer assim, né, para ele se enganar em relação ao alcoolismo, para você lidar com o alcoolista, você também tem que ter uma estratégia. Não dá para ir de qualquer jeito. Não dá para ir só do que é intuitivo, né? Aí você vai ver que você vai aprender, né? Você já disse que começou a assistir e começou a ver alguns erros que você cai. Ah, eu faço assim, isso aí não está certo. O interessante é você aprender o porquê que não está certo. Porque aqui eu não ensino regras que todo mundo tem que seguir igual. Eu ensino fundamentos para que a pessoa possa aplicar de acordo com o seu contexto. Tipo assim, existem leis da natureza que a gente tem que respeitar. E a partir dessas leis da natureza, a gente tem uma infinidade de formas para chegar naquele objetivo. Mas a gente tem que respeitar os princípios, as leis da natureza. Então você vai começar a ver que vai ter coisas que você fez ao longo do tempo que você talvez não percebesse, mas que não ajudavam. E aí você vai começar a aprender sobre coisas que ajudam. E aí você vai começar a ter uma abordagem estratégica. Certo? É mais ou menos por aí. Você desenvolve. Porque daí o que acontece? O que eu vejo acontecer? Vamos dizer, tem alunas minhas que estão aplicando as estratégias. O que acontece com as recaídas? Elas tendem a ser mais curtas e elas tendem a fazer com que depois dela o alcoolista saia mais forte, mais sólida a sobriedade. E aí, ao invés de ficar pior, elas vão ficando cada vez melhor. Porque, da mesma forma que você, quando vê as recaídas acontecendo e ficando cada vez piores, você vai perdendo a esperança, vai ficando frustrada, o alcoolista sente a mesma coisa.
Porque parece que ele faz de caso pensado, mas ele não faz. É um negócio que meio que acontece com ele. Daí ele olha e pensa, meu Deus, Inclusive eu não ontem, consigo, desculpa não até tem como, eu vou interromper. ficar sem beber. Inclusive ontem ele até falou isso comigo, porque ontem, como eu falei, eu já estava decidida a romper a relação, porque estava me afetando muito. E eu vi que eu sozinha eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, sabe? Então, eu preferi me afastar. E aí depois ele até conversou comigo, olha, por favor, né, não desiste de mim, não. Então, isso eu pude perceber que tem uma tentativa também, sabe? E é uma coisa que é como se nesse momento vai além da vontade. Por mais que eu entenda que você tem, assim, quem quer, consegue, né? Mas é como se não, nesse Mas não momento, adianta só só querer querer. não fosse suficiente. É que quem quer consegue por quê? Porque quem quer busca uma estratégia. Só querer não é suficiente. Porque a Entendi. maioria das pessoas querem, mas não querem o suficiente para buscar uma estratégia, para buscar fazer aquilo acontecer. Ah, eu quero, mas vou fazer de qualquer jeito. Tipo assim, eu quero fazer exercício físico, mas eu não vou aprender como faz o exercício físico, vou fazer de qualquer jeito. Aí se não der certo, eu me frustro. Não, Entendi. você vai ter que aprender sobre exercício físico, como é que faz, como é que deixa de fazer, se tem que aquecer, se não tem, o alongamento ou não. Tem que ter o querer com a estratégia. Porque, porque, na verdade, o que vai fazer uma pessoa parar de beber, o que vai fazer também você ajudar ele, não é só a força de vontade. Muitas vezes vai ser prioridades. Você vai entender, colocar como prioridade uma estratégia que vai levar ele a querer parar de beber. E aí você vai tomar escolhas que vão levando a esse resultado. Por exemplo, alguma das escolhas é você estar aqui tirando uma dúvida, né? É você assistir os vídeos, é você aprender, é você participar da Semana ACA. Daí você vai tendo escolhas. Por quê? Porque aquilo para você virou uma prioridade, virou uma coisa importante. E aquilo que é importante, você se prepara. Eu vejo que eu não consigo lidar com isso. Ok, isso é uma coisa que se aprende. Eu nunca vi alguém que nasceu sabendo. Nunca vi, assim. Deve ter. Imagino que tem. Mas eu nunca vi. Que nasceu sabendo. Porque tem muita coisa que não é intuitiva. Tem muita coisa que não é... Que se for pensar... Nossa, mas por que eu vou agir dessa forma? Que diferença vai fazer? E faz. São muitos detalhes, né? Claro que não, você chegou ontem, não consigo te falar tudo, né? Senão, imagina só. Mas, Mas pode ter certeza que eu olhei muita coisa, até em relação a, assim, para mim foi um conforto muito grande. Porque eram frases que eu me repetia para mim mesma o tempo todo, e isso acabava me deixando super mal. Porque eu sempre falava que ele preferia, que ele gostava mais da bebida do que de mim. Porque se eu sempre coloco uma opção para você, olha, você prefere isso ou você prefere A ou B? Agora B está fazendo mal para a nossa vida. E a pessoa escolhe aquilo, então automaticamente eu trazia para mim que ele não gostava de mim o suficiente para mudar, sabe? eu E aí eu entendo, mas li vídeos e o texto lá e comecei a entender. olha só esse raciocínio, assim, olha como é forte o que eu vou dizer. O alcoolista, ele só tem o alcoolismo, ele não entende sobre o alcoolismo. Isso só acontece com ele não entende sobre isso. E daí quando ele vê que ele está fazendo isso com a família, quando ele vê que ele está fazendo isso com quem ele ama, quando ele vê que ele está jogando fora coisas importantes da vida dele para beber, cria uma confusão muito grande na cabeça dele. Porque não é muito racional. Ele fica pensando, meu Deus, será que eu não gosto? Quem sou eu? E a pessoa começa até a se confundir. Pô, mas será que eu sou uma pessoa tão desqualificada assim? Ou será que eu não gosto mesmo? Fica confuso na cabeça dele, porque ele também não entende o alcoolismo. Daí depois ele para e pensa, não, mas eu gosto, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Ah, não, mas eu controlo. Por quê? Porque assusta também pensar que você tem uma coisa tão grave, né? Isso. Assusta pensar, poxa, todo mundo bebe e agora, meu Deus, tem um processo de luto que ele vai vivendo também, né? Ele também gostaria de não ter isso. Aposto que se ele pudesse fugir disso e não ter, tipo, largar o alcoolismo e ir embora, aposto que ele faria isso. Só que ele não tem essa opção, né? Tá nele, agora foi, né? Infelizmente, não vai dar para beber. Mas é uma notícia ruim, e notícia ruim muitas vezes a gente vai indo pela beirada. Vai se dando conta, porque a melhor forma de convencer alguém,
a mais concreta, a mais sólida, a mais duradoura, é você fazer isso, ele achar que a ideia foi dele. Tem Entendi, estratégia, você entendeu? entendi. Que é a grande sacada. Não é você ficar tentando argumentar, mas é você mudar o jeito de falar, mudar o jeito que você fica, os momentos que você fica com ele. Né? Tem momentos que é melhor você se afastar. Tem momentos que é melhor Eu tenho uma você dúvida sobre isso. se aproximar. Em relação a esses períodos, vou dizer assim, de queda. Quando eu falo queda, a gente já sabe que é o período da bebida. Geralmente, até pessoas assim que têm conhecimento da situação falam, olha, se afasta e tal. Só que eu queria saber se realmente eu deveria fazer isso, porque eu percebo que vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que se ficar sozinha, ela se sente mal e acaba, não, eu vou parar com isso. Mas no caso do meu parente, se isso acontecer, para ele é uma liberdade, para ele eu tô sozinho, ela não tá ligando, então, e eu acho que na minha situação, isso é pior, sabe? Minha dúvida é essa, se realmente eu devo fazer isso, e aí vai ficar uma situação pior, vai ter uma consequência pior, ou se eu devo persistir mesmo e dizer, olha, Ô, Mayara, quando eu eu não for vou fazer uma aceitar. live, eu vou te ligar. Tá Porque bom. você é uma máquina, sabe por quê? Porque você é uma máquina de me mostrar objeções que as pessoas têm. Porque é muito comum isso que você está falando, comum demais. Quando a pessoa ainda está aprendendo as estratégias, porque aqui eu não ensino uma coisinha só, uma diquinha só. Eu não sou o cara da dica, não sou o cara do conselho, vai lá, faça só assim, que vai lá e vai dar certo, 100%. Não, eu criei um método que ele tem várias estratégias e que elas precisam ser colocadas na sequência certa, na forma certa, no momento certo. E não é só na crise, é ao longo dos dias. Daí, na crise, às vezes você colhe o resultado daquilo que foi feito ao longo das semanas anteriores. Você entendeu? Ah, mas será que eu tenho que me afastar ou não? Existem alguns fundamentos que tem um porquê. Por isso que eu acho importante entender o porquê. Porque eu não estou aqui de verdade eu não quero usar um palavrão. Eu não estou aqui para ditar regras. Eu estou aqui para ensinar fundamentos. Porque fundamento, quando você aprende, você tem liberdade. Regras te deixam desamparada. Porque a regra, e agora? Até aconteceu uma coisa, eu não sei como lidar. Não, se você entender o fundamento, você sempre vai saber o caminho que você tem que ir. Ah, mas se afasta dele quando ele bebe. Ok, mas isso é pouco. Isso é alguma coisa? É melhor do que ficar. Ah, mas ele fica mais feliz quando está sozinho. Mas espera aí, Uma a gente liberdade total. consegue mexer com isso para tornar essa decisão menos interessante. Sabe? Você não vai ficar parada. Muitas vezes a pessoa confunde. Ah, mas eu vou ficar quieta, não vou ir junto. É muito diferente de ficar parada. Você consegue entender? Ah, mas ele vai lá, ele vai ficar mais feliz indo lá. Mas eu posso fazer isso parecer menos interessante. Sem necessariamente eu ficar correndo atrás. Você entende? E aí você começa a entender. Por isso que eu ensino fundamentos. Aí tem gente que me pergunta, ah, mas Vitor, qualquer coisa que eu digo, é que daí se você tem que entender o fundamento para dentro do contexto, você fazer isso de uma forma até personalizada. Tem coisas no fundamento que, sei lá, a gravidade é uma coisa que existe. Tem gente que desafia a gravidade, dá saltos mortais, mas eles estão sujeitos à gravidade da mesma forma. Pode até parecer que não é, mas eles, e daí por isso que eu digo até para minhas alunas, né, ó, você quer improvisar na técnica, porque tem um passo a passo, né? Você quer improvisar no passo a passo, você tem que primeiro dominar ele profundamente. E quando você for improvisar no passo a passo, o que vai dizer se você foi para o lugar certo ou não é o resultado. Porque, para mim, as atitudes que eu ensino para minhas alunas são muito baseadas em resultado. Eu estou sempre aberto para ouvir, né? Eu tenho uma comunidade de alunas, né? Sempre aberto para ouvir. Se elas tentam alguma coisa diferente. Daí eu estou sempre aberto para ouvir. Ó, se deu resultado, é interessante. A gente aprende. Agora, começar fugindo... Ah, mas eu vejo que ele fica muito solto quando ele vai beber sozinho. Então, eu vou ir com ele quando ele estiver bebendo. Acho que não vale a pena. Por tudo que eu já vi, por conta dos fundamentos, né? Que eu vou falar mais sobre eles também, né?
Não é uma coisa tão simples assim. Mas eu vou falar mais sobre eles também na Semana ACA. Você já está inscrita para a Semana ACA? Já. Me inscrevi Boa. ontem. Então você vai entender melhor isso. Eu sei que tem muita gente que dá dicas. A dica pode ser didática. Mas quanto mais você entender o fundamento por trás, quando você escutar eu falar alguma coisa numa live, pega aquilo que eu disse e busca entender o fundamento que tem por trás daquilo. Qual que é a lógica disso? Porque pode parecer contraintuitivo. Principalmente se você achar que é banal. Ah, mas isso não vai fazer diferença. Porque eu vejo muito que, às vezes, os pontos cegos são os maiores sabotadores, sabe? O que eu Ah, mas eu percebi, tô fazendo... o que me deixa em dúvida é porque eu não vejo nenhum ver o que passa na minha cabeça. Eu penso que essa questão é como se fosse uma recompensa e que tem que ter alguma perda. Assim, o que eu sempre fiquei na cabeça é que enquanto tiver tudo bem, tudo estável, a pessoa não vai querer mudar, sabe? Tô falando até da situação dele em relação às coisas que aconteceram na Uhum. família dele. Então eu penso assim que se eu não acontecer nada na relação, no trabalho, enfim, nada, eu não vejo que ele vai ter uma iniciativa para mudar, sabe? Então eu fico pensando como é que eu vou Você fazer? tá se O que é que eu subestimando. vou precisar? Desculpa, tá? Que a minha área é E ruim. aí fica assim, ó, se não vier uma mudança externa, se não vier uma tragédia, uma coisa ruim, isso não vai mudar. Só que o que eu faço? Eu ensino para minhas alunas micro problemas, vamos dizer assim, micro desvantagens em beber no dia a dia. E micro recompensas da sobriedade. Vamos dizer assim, né? Claro, estou sendo grotescamente simples, né? E isso vai articulando no dia a dia o terreno da mudança. Mas no Porque tem momento uma... específico, assim, quando ele começar a beber, assim, eu sei que é muito complexo, mas o que é que eu tenho que fazer nesses momentos, sabe? E quando eu já começo a perceber, assim, porque eu não queria nem que ele começasse a beber, que aí já é bem mais difícil. Quando eu começasse a perceber, porque você começa a perceber os sinais quando a pessoa quer beber, ele fica nervoso, ele fica estressado. Antes dele começar também, geralmente ele começa a falar, tô pensando em beber, vou comprar uma cerveja, enfim. Eu queria saber o que é que eu faço nesses momentos, assim. Outra coisa também, principalmente quando ele não quer mais parar, depois que ele começa. Eu tenho que Não, mas realmente. assim, começou a beber qualquer quantidade, não importa se está embriagado ou não. Você não vai estar com ele. Começou a beber, desceu a ladeira, não desço essa ladeira junto. Vou fazer outra coisa. De preferência, uma coisa boa para mim. E amanhã a gente conversa. Eu não vou encher o saco, eu não vou fazer cara feia, eu não vou me deixar dominar. Porque quando a pessoa vai lá e faz alguma coisa que você não quer, e você fica bravo e fala, não acredito que você vai fazer isso. Pronto, você virou dominado por aquela pessoa. Virou uma dinâmica de dominação em que você está dominada. Isso. Então a ideia é a seguinte, olha, que pena, entendi, você decidiu beber. Amanhã a gente faz alguma coisa, outro dia a gente faz alguma coisa, hoje eu vou, sei lá, fazer alguma coisa legal para mim. Eu sei. Ah, Vitor, mas só isso vai ser suficiente? Só isso talvez não, mas você vai... Isso, misturado com outra coisa, misturado com outra coisa. Já é muita coisa. Ah, mas ele vai se sentir muito à vontade quando ele estiver bebendo, se eu não estiver junto, enchendo o saco dele. Está se subestimando. É que não vai ser só isso. Está se subestimando. Esse é um engano. Se você não fosse importante. E daí você vai criando nisso também. A sua relação vai ficando mais importante também nesse processo. Já é, mas vai ficando até mais. Aí a sua presença ao longo do tempo vai ficando cada vez até mais... Não ter você por perto vai ficando cada vez mais gritante. O impacto disso vai ser muito maior. Porque uma coisa é eu sair bravo com você. Dá um alívio quando alguém está bravo com você e sai. Agora, quando a pessoa está de boa, e aí ela saiu para fazer uma coisa boa, tipo, eu não estou mais dominando ela, opa, o impacto que dá aí nisso é totalmente diferente. Então essa é uma ideia que eu te daria, mas não importa o quanto ele beber. Porque o problema não é ele exagerar. O problema é ele beber. Se ele não bebe, ele não exagera. Se ele bebe, é uma roleta russa.
Nem ele consegue se dizer se ele vai exagerar ou não. Faz sentido? O que passa na sua cabeça ouvindo isso? Que eu vou ter um longo percurso, sabe? Eu vou ter que Por quê? mudar algumas coisas, ter mais paciência. Porque é como eu te Longo disse, percurso? eu me. Acho que. Vê, tentar explicar o mais breve possível. É como se, à medida que ele se enganasse, eu também me engano, sabe? Eu achei que eu, assim, que eu tenho domínio disso, pela forma que eu controlo, sabe? Eu acho que eu conseguia manter o domínio disso, quando eu digo não faz isso, assim, controlar, sabe? E eu sei que quando eu começar a agir dessa forma, eu vou perder o controle, sabe? E aí isso É. me deixa ansiosa, assim. Então eu não Apesar entro que, nessa luta. Eu não pois eu entro numa vejo, briga que me favorece. mas assim, eu começo a ver que eu mentia pra mim porque eu não tenho controle, entendeu? Você não consegue controlar essa situação. Eu fazer isso, eu não estou controlando, eu só estou adiando para um momento futuro, sabe? Você vai ver, tem um monte de gente que acompanha e fala assim, ah, mas eu já tentei isso e não deu certo. Cara, você não entendeu ainda. Você vai querer entender ou não? Não sei. Eu já disse, aqui não tem pílula mágica. É um processo que dá trabalho. Vale a pena para quem se interessa. Vale a pena para quem quer construir uma relação com essa pessoa ou quer ver essa pessoa sóbria. E quer poder fazer isso sem se desgastar. E quer poder contar com a colaboração, com a parceria. Quem não quer mais viver nisso. Quem quer ver o alcoolista colaborando, sendo responsável pelas coisas. Vale a pena para essa pessoa. Né? Mas é O um que eu tô trabalho de fazendo no autoaprimoramento. momento também é não contar, sabe? Assim, eu tô na frente da minha casa, porque a Hã? nossa casa é pequenininha, então eu tô evitando, assim, sufocar, vamos dizer assim, sabe? Eu vou, como a gente ontem conversou e ele decidiu que ele vai procurar um tratamento, ele reconheceu, e dificilmente ele reconhecia, o máximo que acontecia era ele dizer, passei do ponto, passei do limite, sabe? Eu exagerei, vou dar um tempo. Mas agora ele reconheceu que realmente ele precisa parar. Só que eu não cheguei dizendo, eu vou te ajudar, olha, me inscrevi num canal, eu tô, você me explicou, esperando parte dele, a ideia ser dele, sabe? Porque você não precisa falar para você ajudar. Você pode, às vezes, falar, mas não é condição necessária. É o que você faz que ajuda. Não é falar que ajuda que ajuda. Palavras são só palavras, né? Nesses casos. Maiara, te respondi? Com certeza, com certeza. Muito obrigada por essa das quedas da área, muito obrigada. Eu ia te dizer o seguinte, olha, uma coisa legal que eu acredito que ajuda muito é trocar, é poder, você na Semana ACA vai ter acesso a 3 aulas gratuitas, né? Você vai aprender muita coisa. E vai ter oportunidade também de discutir num grupo. Eu vou fazer um grupo fechado só para esse evento, só para pessoas que se inscreveram. E lá você vai poder tirar dúvidas comigo também do que você está aprendendo. E vai poder também trocar ideias com outras pessoas que também estão buscando o mesmo que você. Então é uma oportunidade bem legal de você abrir a cabeça, assim, abrir as perspectivas, de você ver que às vezes a gente acha que o meu caso é muito diferente, né? Mas na verdade não é tanto assim. Certo? Certo. Então tá, foi um prazer falar contigo. Prazer foi Bom todo dia. meu, muito obrigada. E vou ficar Tchau. acompanhando e aprendendo mais. Tchau, tchau. Boa.